Ela limpava os espaços da empresa, como quem varria a própria dor. Ele, milionário e solitário, nunca soube lidar com o que não podia dominar. Mas ao vê-la sorrir para outro homem, algo sombrio se acendeu. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Continuamos. O elevador espelhado refletia Caio Ferraz Vilar, em múltiplas versões, todas impecáveis, todas vazias. Aos 41 anos, ele havia aperfeiçoado a arte de existir sem sentir. Cada movimento calculado, cada palavra medida, cada expressão ensaiada para transmitir exatamente o que pretendia e nada mais. O 32º andar da Vilar Incorporações era seu reino de vidro e aço, onde números dançavam em planilhas e contratos se multiplicavam como células cancerígenas, alimentando um império que crescia para preencher o vazio que ele carregava no peito. São Paulo fervilhava lá embaixo, uma massa pulsante de sonhos e desesperos que ele observava da janela panorâmica de seu escritório. Mas para Caio, a cidade era apenas um tabuleiro onde movia suas peças com precisão cirúrgica. Havia aprendido cedo que sentimentos eram luxos perigosos, capazes de destruir tudo o que se construía com sangue e suor. A lição havia sido gravada em sua alma aos 15 anos, quando encontrou sua mãe, Clara Vilar, flutuando na piscina da casa de campo, com os braços abertos como se estivesse tentando abraçar a própria morte. O laudo oficial falava em acidente. Sua família falava em tragédia, mas Caio sabia a verdade. Sua mãe havia escolhido morrer porque amar demais a tinha partido ao meio. As lágrimas que derramou por ela foram as últimas que permitiu a si mesmo. Desde então, construíra uma muralha ao redor do coração, tijolo por tijolo, rejeição por rejeição, até que nada mais pudesse tocá-lo, exceto por ela. Eva Nunes limpava as salas de reunião como quem apagava pegadas na areia. Silenciosa, quase invisível, movia-se pelos corredores da empresa como uma sombra que ninguém notava. Aos 24 anos, carregava uma beleza discreta, que se escondia sob uniformes largos e cabelos sempre presos. Mas eram seus olhos que intrigavam Caio, castanhos profundos que pareciam guardar segredos antigos e dores não cicatrizadas. Ela havia chegado à empresa 3 meses atrás, através de uma terceirizada de limpeza. Não falava muito, não sorria para ninguém, não participava das conversas de corredor. Fazia seu trabalho com uma perfeição quase obsessiva e desaparecia como fumaça quando terminava. Para os outros funcionários, Eva era apenas mais uma peça na engrenagem corporativa. Para Caio, ela havia se tornado uma obsessão silenciosa. Começou a reparar nela por acaso, numa tarde em que trabalhava até tarde, e a viu passando o pano nas mesas da sala de reunião. Havia algo na forma como ela se movia, cautelosa, sempre atenta aos ruídos ao redor, como um animal selvagem pronto para fugir ao menor sinal de perigo. Aquilo despertou nele uma curiosidade irritante. Estava acostumado a ser notado, desejado, temido. Mulheres se derretiam com um olhar seu. Homens competiam por sua aprovação. Mas Eva o tratava como se ele fosse parte da mobília. E isso o enfurecia. Começou a criar pretextos para passar perto dela. Derrubava uma caneta, esquecia um documento sobre a mesa, inventava reuniões desnecessárias apenas para vê-la trabalhar. Eva sempre se afastava quando ele se aproximava, mantendo uma distância respeitosa e profissional que o irritava profundamente. Não havia submissão em seus gestos, nem admiração, nem medo. Apenas uma indiferença cortês que o fazia sentir-se pequeno. Uma noite, fingindo trabalhar até tarde, esperou que ela chegasse para a limpeza noturna. Estava sozinho no escritório quando Eva entrou, empurrando seu carrinho de materiais. Ela o cumprimentou com um aceno de cabeça e começou a trabalhar, ignorando completamente sua presença. Caio a observou por longos minutos, hipnotizado pela graciosidade econômica de seus movimentos. "Você tem medo de mim?" perguntou de repente, quebrando o silêncio. Eva parou o que estava fazendo e o encarou pela primeira vez. Seus olhos se encontraram por alguns segundos que pareceram eternos. Havia algo ali, uma centelha,
uma conexão elétrica que percorreu o ar entre eles como um raio invisível. Não, senhor, respondeu ela com voz baixa e firme. Só estou fazendo meu trabalho. A simplicidade da resposta o desarma. Esperava nervosismo, gagueira, talvez um rubor nas bochechas. Mas Eva o encarava com uma serenidade que beirava a insolência. Havia força naquela fragilidade aparente, uma dignidade que o intrigava e o desafiava ao mesmo tempo. Como você se chama? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Havia memorizado seu nome completo, seu endereço, sua história. Eva, respondeu ela. Eva, voltando ao trabalho, ele, saboreando as sílabas. Um nome bonito, bíblico. Ela não respondeu, mas ele viu seus ombros se tensionarem ligeiramente. Continuou a observá-la trabalhar, perdido em pensamentos que não conseguia organizar. Havia algo em Eva que despertava nele sensações há muito adormecidas. Não era apenas desejo físico, era algo mais profundo, mais perigoso. Uma necessidade que não conseguia nomear nem controlar. Quando ela terminou e se preparou para sair, Caio sentiu um impulso inexplicável de detê-la. Queria conversar mais, saber mais sobre ela, entender o que havia por trás daqueles olhos enigmáticos. Mas Eva já havia partido, deixando apenas o aroma suave de seu perfume no ar e uma inquietação que o acompanharia pela noite inteira. Eva acordou com o coração disparado, como sempre acontecia quando sonhava com o passado. Nos sonhos ainda era uma criança de 7 anos escondida no armário, ouvindo os gritos da mãe e os passos pesados do homem que havia prometido cuidar delas. Demorou alguns segundos para reconhecer o pequeno apartamento na Vila Madalena que dividia com 2 colegas, longe dos fantasmas que a assombravam nas madrugadas. Levantou-se devagar, sentindo o peso familiar da solidão que carregava como uma segunda pele. Aos 24 anos havia aprendido a viver na invisibilidade, a não criar vínculos, a não despertar interesse. Era mais seguro assim. Pessoas que se destacavam eram feridas. Pessoas que amavam eram abandonadas. Sua mãe havia morrido amando o homem errado, e Eva crescera prometendo a si mesma que jamais repetiria aquele erro. O banho morno a ajudou a afastar os vestígios do pesadelo. Vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza, prendeu os cabelos castanhos num coque simples e olhou-se no espelho. Via ali o reflexo de uma mulher que havia escolhido ser fantasma, presente, mas imperceptível, útil, mas dispensável. Era assim que sobrevivia. O trajeto até a Vilar Incorporações levava 1h30 de transporte público. Eva aproveitava o tempo para ler os livros usados que comprava em sebos da cidade. Literatura clássica, principalmente. Machado de Assis, Clarice Lispector, José Saramago. Palavras que a transportavam para mundos onde a dor tinha significado, e o amor não era sinônimo de destruição. Chegou ao edifício corporativo quando o sol ainda lutava contra a neblina matinal de São Paulo. Os seguranças a cumprimentaram com acenos mecânicos. Mais um rosto anônimo na multidão de funcionários terceirizados que mantinham aquela máquina funcionando. Eva subia pelos elevadores de serviço, evitando os espelhados onde os executivos se admiravam enquanto planejavam suas conquistas. O 32º andar era território de Caio Ferraz Vilar. Eva havia limpado dezenas de escritórios executivos, mas nunca havia encontrado um ambiente tão impessoal quanto aquele. Não havia fotografias familiares, objetos pessoais ou qualquer rastro de humanidade. Apenas móveis de design caro, obras de arte abstratas e uma vista panorâmica que parecia mais uma vitrine do que uma janela para o mundo. Ela havia notado o interesse dele, é claro. Não era cega nem ingênua. Via como ele inventava desculpas para passar pelos corredores quando ela estava trabalhando, como seus olhos a seguiam quando pensava que não estava olhando. Os homens poderosos sempre tinham fantasias com mulheres vulneráveis. Era um clichê antigo como o mundo. Mas havia algo diferente em Caio. Quando a olhava, ela via uma fome que ia além do desejo físico. Era como se ele quisesse devorá-la por completo, possuí-la não apenas no corpo, mas na alma, e isso a assustava de uma forma que não conseguia explicar. Começou a limpar a sala de reunião principal, movendo-se com a eficiência silenciosa
que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Cada gesto era calculado para não fazer barulho, não chamar atenção, não perturbar o ambiente corporativo que funcionava ao redor dela como uma orquestra bem ensaiada. Foi quando ouviu vozes vindo do escritório de Caio. A porta estava entreaberta e as palavras chegavam até ela em fragmentos. Problema com a obra da Zona Sul, dizia uma voz masculina que ela reconheceu como sendo do vice-presidente da empresa. Os moradores estão se organizando, querem impedir a demolição. Então resolva, respondeu Caio com a frieza que o caracterizava. Ofereça indenizações maiores. Se recusarem, encontre outras formas de persuadi-los. E se isso não funcionar? Houve uma pausa. Eva fingiu estar concentrada na limpeza, mas todos os seus sentidos estavam aguçados. Sempre funciona, disse Caio finalmente. Todo mundo tem um preço, e todo mundo tem algo a perder. As palavras gelaram o sangue de Eva. Conhecia aquele tom, aquela certeza cruel de quem estava acostumado a obter o que queria, custe o que custasse. Era o mesmo tom que o padrasto usava quando queria quebrar a resistência da mãe. Terminou o trabalho rapidamente e saiu da sala, mas as palavras ecoavam em sua mente. Caio Ferraz Vilar era tudo o que ela havia aprendido a temer nos homens. Poder sem limites, ambição sem escrúpulos, a capacidade de destruir vidas como quem move peças num tabuleiro. Então por que, quando ele apareceu no corredor e seus olhares se cruzaram, ela sentiu aquela mesma centelha elétrica atravessando o ar entre eles? Eva, disse ele, e o som de seu nome nos lábios dele enviou um arrepio pela sua espinha. Senhor Vilar, respondeu ela, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Você está bem? Parece tensa. A pergunta a surpreendeu. Não esperava que ele notasse, muito menos que se importasse. Por um momento, viu algo diferente em seus olhos, uma preocupação genuína que contrastava com a dureza que havia presenciado minutos antes. Estou bem, mentiu ela. Só cansada. Caio deu um passo mais perto e Eva precisou se esforçar para não recuar. Ele cheirava a perfume caro e poder masculino, uma combinação tóxica que fazia seu corpo reagir de formas que sua mente rejeitava. Você trabalha demais, disse ele, e havia algo quase terno em sua voz. Uma mulher como você deveria... Uma mulher como eu? Interrompeu Eva, e pela primeira vez desde que se conheceram, havia desafio em sua voz. Caio pareceu surpreso com a interrupção. Estava acostumado a comandar conversas, a ter suas palavras recebidas como verdades absolutas. Mas Eva o encarava com uma intensidade que o desarma. Desculpe, disse ele, e Eva percebeu que ele raramente pedia desculpas por qualquer coisa. Não quis soar condescendente. Era mentira, e ambos sabiam disso, mas havia algo na forma como ele havia recuado, como se genuinamente se importasse com o que ela pensava, que a deixou confusa. Homens como Caio não pediam desculpas para mulheres como ela, não a menos que quisessem algo em troca. Preciso continuar trabalhando, disse ela, dando um passo para trás. Claro, respondeu Caio, mas não se moveu para deixá-la passar. Eva, eu gostaria de conversar com você. Em outro momento, talvez. A proposta pairou no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça. Eva sabia que deveria recusar, que deveria manter a distância segura que havia construído ao redor de si mesma, mas havia algo nos olhos dele que a intrigava, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida por trás da máscara de poder. Nicolás tinha o sorriso mais genuíno que Eva já havia visto. Aos 26 anos, carregava uma alegria contagiante que parecia desafiar todas as tristezas do mundo. Trabalhava como entregador de uma rede de restaurantes japoneses e sempre que aparecia na Vilar Incorporações, trazia consigo uma energia luminosa que contrastava com o ambiente frio e calculista da empresa. Eva o conhecera na recepção 3 semanas atrás, quando ele entregava o almoço de algum executivo. Ele havia comentado sobre o livro que ela estava lendo, Dom Casmurro, e iniciado uma conversa sobre Machado de Assis que se estendeu por vários minutos. Era culto, engraçado, e tinha uma forma de olhar para ela que a fazia sentir-se vista, não apenas observada. Você tem os olhos mais tristes que já vi, havia dito ele naquele primeiro encontro, mas também os mais bonitos.
Eva havia enruborecido, não acostumada a receber elogios. Nicolás não era bonito no sentido convencional. Tinha traços suaves, óculos de armação grossa e um jeito desajeitado de se mover. Mas havia nele uma bondade genuína que a tocava de forma inesperada. Eles começaram a se encontrar casualmente. Nicolás fazia questão de aceitar as entregas para o prédio da Vilar e sempre arranjava tempo para conversar com Eva. Falavam sobre livros, sobre a cidade, sobre sonhos pequenos e grandes. Ele contou que estudava História à noite numa universidade pública, que queria ser professor, que acreditava no poder transformador da educação. Eva, aos poucos, se permitiu abrir algumas frestas em sua armadura emocional. Contou sobre sua paixão pela literatura, sobre o sonho de um dia ter uma biblioteca própria, sobre a solidão que carregava como companhia constante. Nicolás a ouvia com uma atenção que ela nunca havia experimentado antes. Você é especial, Eva, dizia ele. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Havia algo profético naquelas palavras, embora ela ainda não soubesse. Foi numa quinta-feira que Nicolás a convidou para sair. Estavam na recepção, conversando sobre um filme que havia passado na televisão na noite anterior, quando ele disse com um nervosismo adorável: Eva, eu sei que talvez seja loucura, mas... Você gostaria de jantar comigo no sábado? Conheço um lugar simples, mas a comida é boa e... Sim, interrompeu ela, surpreendendo a si mesma com a rapidez da resposta. O sorriso que iluminou o rosto de Nicolás valeu qualquer risco que aquele sim pudesse representar. O que Eva não sabia era que Caio havia presenciado toda a cena. Ele descia para uma reunião quando viu os dois conversando na recepção. Parou no mezanino, escondido atrás de uma coluna de mármore, e observou a interação com um ciúme que crescia a cada segundo. Viu como os olhos de Eva brilhavam quando conversava com aquele homem comum. Viu o sorriso que ela nunca havia direcionado a ele. Viu a naturalidade, a espontaneidade, a humanidade que ela demonstrava quando não estava sob seu olhar predatório. E isso o enfureceu de uma forma que não conseguia controlar. Nicolás era tudo o que Caio desprezava. Medíocre, ingênuo, satisfeito com uma vida pequena e sem ambições. Como ousava tocar com sua ordinariedade algo que Caio considerava seu por direito? Como ousava fazer Eva sorrir quando ele mesmo, com todo o seu poder e influência, não conseguia arrancar dela mais do que olhares cautelosos? Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Caminhava pela cobertura de seu apartamento em Higienópolis, uma fera enjaulada consumida por uma obsessão que crescia como um câncer. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não conseguia comprar o que mais desejava, a atenção genuína de Eva Nunes. Começou a investigar Nicolás. Contratou um detetive particular, descobriu sua rotina, sua família, seus sonhos. Soube da condição degenerativa que ele escondia cuidadosamente, uma doença muscular que progredia lentamente, mas de forma inexorável. Nicolás sabia que tinha pouco tempo para viver plenamente, por isso abraçava cada momento com uma intensidade que Caio invejava e desprezava ao mesmo tempo. No sábado, Eva se arrumou com um cuidado que não tinha há anos. Escolheu um vestido simples, mas bonito, soltou os cabelos que sempre mantinha presos, aplicou um batom suave. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que havia esquecido que existia. Jovem, bonita, viva. O encontro com Nicolás foi tudo o que ela havia sonhado e temido. Ele a levou a um restaurante italiano na Vila Madalena, pequeno e aconchegante, onde a comida era servida em pratos desiguais e o vinho vinha em copos comuns. Mas havia magia naquela simplicidade. Conversaram por horas. Nicolás contou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre a mãe professora que o ensinara a amar os livros, sobre o pai metalúrgico que trabalhara a vida inteira numa fábrica para pagar seus estudos. Eva, pela primeira vez, falou sobre sua solidão, sobre os anos nos abrigos, sobre o medo constante de ser abandonada. Você nunca mais vai estar sozinha, disse Nicolás, segurando sua mão sobre a mesa. Não enquanto eu estiver aqui. Era uma promessa doce e ingênua, mas Eva quis acreditar nela. Permitiu-se imaginar uma vida diferente, simples talvez, mas preenchida de afeto genuíno. Quando ele a acompanhou até em casa,
e se despediu com um beijo casto na testa, Eva sentiu algo que não experimentava havia anos: esperança. Mas na segunda-feira, quando chegou ao trabalho, encontrou um envelope em seu armário. Dentro, um bilhete curto e devastador. Dispensada. Recursos Humanos já foi informado. Não havia explicação, não havia justificativa. Apenas um vazio súbito, onde antes havia a segurança de um emprego, por mais humilde que fosse. Eva procurou a supervisora da empresa de limpeza, que apenas encolheu os ombros com constrangimento. Não sei o que aconteceu, querida. A ordem veio de cima. Disseram que seus serviços não eram mais necessários. Mas por quê? Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário, seu trabalho sempre foi impecável. Mas quando os poderosos decidem alguma coisa... A frase ficou suspensa no ar, carregada de uma resignação que Eva conhecia bem. Era assim que o mundo funcionava para pessoas como ela, à mercê dos caprichos dos poderosos, descartáveis como peças defeituosas numa máquina que nunca parava. Saiu do prédio, com suas poucas pertences numa sacola plástica, sentindo-se menor do que nunca. Na rua, o movimento de São Paulo continuava indiferente ao seu desespero. Milhões de pessoas perseguindo seus sonhos e pesadelos, enquanto o dela desabava mais uma vez. Não conseguiu evitar olhar para cima, para o 32º andar, onde Caio Ferraz Vilar reinava em seu império de vidro e aço. Tinha certeza de que ele estava lá, observando sua humilhação com a satisfação fria de quem move peões num tabuleiro. Mas o que Eva não sabia era que, naquele momento, Caio estava descobrindo que a vitória tinha gosto de cinzas na boca. O silêncio de Eva foi mais ensurdecedor do que qualquer grito poderia ter sido. Caio esperava lágrimas, súplicas, talvez uma confrontação desesperada. Mas ela simplesmente desapareceu, como fumaça dissipada pelo vento, deixando apenas um vazio que ele não havia antecipado. Nas primeiras semanas após sua demissão, Caio se convenceu de que havia feito a coisa certa. Eva era uma distração perigosa, uma fraqueza que não podia se permitir. Melhor cortá-la de sua vida antes que causasse danos maiores. Mas as noites se tornaram longas demais, e o escritório parecia assombrado por sua ausência. Ele começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Como a nova faxineira deixava marcas no vidro da mesa, como os papéis não ficavam organizados da forma precisa que Eva costumava fazer, como o ambiente havia perdido uma qualidade indefinível que apenas sua presença trazia. Por isso começou a seguir seus rastros. Descobriu que Eva havia conseguido emprego numa clínica popular na Liberdade, trabalhando como recepcionista. Durante uma semana inteira, Caio passou de carro pela frente do local, observando-a através das janelas. Ela parecia menor naquele ambiente, mais frágil, mas mantinha a mesma postura digna que o havia fascinado desde o início. A raiva voltou a consumi-lo quando viu Nicolás buscá-la na saída do trabalho. O rapaz trazia flores, margaridas simples compradas numa banca de esquina, e o sorriso que iluminou o rosto de Eva ao vê-lo foi como uma punhalada no peito de Caio. Eles caminhavam pela rua de mãos dadas, conversando animadamente, alheios ao mundo ao redor. Eva ria de algo que Nicolás havia dito, um som cristalino que Caio nunca havia escutado antes. Era assim que ela poderia ser, leve, feliz, livre, longe dele. Naquela noite, Caio fez uma ligação. "Doutor Yamamoto", disse ele quando o diretor da clínica atendeu. "Caio Vilar, sei que nossa empresa tem alguns investimentos em projetos de saúde pública." A conversa durou poucos minutos. Caio não precisou ser explícito. Homens como o Dr. Yamamoto entendiam a linguagem sutil do poder. Quando desligou o telefone, sabia que Eva estaria desempregada novamente dentro de uma semana. E foi exatamente o que aconteceu. Eva recebeu a notícia numa sexta-feira, com a mesma falta de explicação da vez anterior. Cortes orçamentários foi a justificativa vaga que recebeu. Mais uma vez, recolheu suas coisas numa sacola plástica e saiu às ruas de São Paulo em busca de uma nova oportunidade. Mas desta vez, Nicolás estava ao seu lado. "Isso não é coincidência", disse ele, sentado no sofá do pequeno apartamento de Eva. "2 demissões sem explicação em lugares onde você era elogiada pelo trabalho? Alguém está sabotando você."
Eva queria discordar, mas no fundo sabia que ele estava certo. Havia uma mão invisível manipulando sua vida, fechando portas, cortando oportunidades. E ela suspeitava de quem se tratava. É ele, não é? Perguntou Nicolás. E Eva não precisou perguntar de quem ele estava falando. Não sei, mentiu ela. Mas Nicolás conhecia bem demais seus gestos para acreditar na negação. Aquele homem no prédio, o que olhava para você como se fosse propriedade sua. A descrição era tão precisa que Eva sentiu um arrepio. Nicolás havia notado coisas que ela pensava ter escondido com sucesso. Ele é perigoso, Eva. Homens como ele acham que podem comprar qualquer coisa, incluindo pessoas. E o que você quer que eu faça? Explodiu ela finalmente. Que eu o confronte? Que eu prove alguma coisa? Eu não tenho poder nenhum contra ele. Sou ninguém. Nicolás se aproximou e segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Você não é ninguém, disse ele com uma intensidade que a surpreendeu. Você é Eva Nunes. Sobreviveu a uma infância terrível, criou-se sozinha, construiu uma vida com as próprias mãos. Você é mais forte do que qualquer homem rico e mimado. Ele a beijou então, pela primeira vez desde que se conheceram. Foi um beijo suave, cheio de promessas e esperanças. Eva se permitiu afundar naquela sensação, naquela ilusão de que poderia ter uma vida normal ao lado de um homem bom. Mas a realidade voltou a bater à porta quando Eva conseguiu um novo emprego, desta vez como vendedora numa loja de roupas no centro da cidade. Por 2 semanas, tudo correu bem. Ela começou a acreditar que talvez Caio tivesse finalmente perdido o interesse, que poderia reconstruir sua vida longe de sua influência tóxica, até que a loja foi obrigada a fechar por problemas com a documentação. Irregularidades nos alvarás, explicou a proprietária com lágrimas nos olhos. Apareceram fiscais de todos os órgãos possíveis. Nunca vi nada igual. Eva sabia que não era coincidência. Caio estava brincando com ela como um gato brinca com um rato ferido, permitindo pequenas esperanças antes de desferir o próximo golpe. A 3ª demissão foi seguida de uma 4ª, depois uma 5ª. Cada vez que Eva conseguia se reerguer, uma nova catástrofe a derrubava. As explicações variavam: corte de pessoal, problemas financeiros, reestruturação organizacional. Mas o padrão era sempre o mesmo. Nicolás começou a investigar por conta própria. Usou seus contatos na universidade, pesquisou sobre a Vilar Incorporações, mapeou as conexões de Caio com diferentes setores da economia paulistana. O que descobriu o chocou. A influência de Caio se estendia muito além do ramo imobiliário. Ele tinha dedos em empresas de diversos segmentos, investimentos em órgãos de mídia, relacionamentos com políticos e empresários que controlavam a vida econômica da cidade. Ele pode fazer isso para sempre, disse Nicolás numa noite, mostrando a Eva uma rede complexa de conexões que havia desenhado num papel. Tem poder suficiente para te manter desempregada pelo resto da vida. Era uma verdade terrível, mas Eva se recusava a aceitar a derrota. Então o que você sugere? Perguntou ela, embora temesse a resposta. Nicolás hesitou antes de falar. Sua condição estava piorando. Eva havia notado os pequenos tremores em suas mãos, a fadiga que tentava esconder. O tempo estava se esgotando para ambos, cada um à sua maneira. Talvez seja a hora de confrontá-lo diretamente, disse ele finalmente. Não na empresa, onde ele tem todas as vantagens, mas num lugar público, onde ele não possa simplesmente te ignorar ou mandar te expulsar. E então você descobre o que ele realmente quer e decide se vale a pena pagar o preço. A sugestão pairou no ar entre eles como uma sentença de morte. Ambos sabiam que uma vez que Eva se colocasse no radar direto de Caio, não haveria mais volta. Seria como entrar na toca do lobo por vontade própria. Mas Eva estava cansada de fugir, cansada de ter sua vida controlada por um homem que nem sequer conhecia direito. Se ia ser destruída, que pelo menos fosse lutando. Está bem, disse ela, surpreendendo até a si mesma com a firmeza da decisão. Vamos fazer isso. Nicolás sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Como se soubesse que aquela conversa marcava o início do fim de algo precioso que eles haviam construído juntos. A chuva de São Paulo caía com a violência típica das tardes de verão,
transformando as ruas em rios turbulentos que arrastavam os sonhos e pesadelos de 8 milhões de pessoas. Caio observava a tempestade da janela de seu escritório, mas sua mente estava longe das preocupações meteorológicas. Fazia 3 meses que Eva havia sido demitida de seu último emprego, e o silêncio dela estava se tornando insuportável. Havia imaginado que ela procuraria por ele, que bateria à sua porta desesperada, disposta a negociar qualquer coisa em troca de uma oportunidade. Planejara o encontro dezenas de vezes em sua mente. Ele magnânimo, ela submissa. Um acordo que beneficiaria a ambos. Mas Eva continuava invisível, vivendo nas sombras da cidade como um fantasma que se recusava a ser exorcizado. A frustração se transformara em algo mais sombrio. Caio começou a sonhar com ela. Sonhos perturbadores, onde Eva aparecia ora como vítima, ora como algoz. Acordava suado, com o coração disparado, sentindo uma necessidade que não conseguia saciar com as mulheres que passavam por sua cama com a frequência de estações de trem. Foi numa dessas manhãs conturbadas que seu assistente trouxe um envelope sem remetente. Dentro, uma folha de papel simples com uma mensagem manuscrita em letra feminina. Restaurante Fasano, hoje, às 20h. Venha sozinho. Caio leu e releu a mensagem, procurando significados ocultos nas palavras econômicas. Era uma armadilha, obviamente, mas uma armadilha que ele estava ansioso para cair. Chegou ao restaurante 15 minutos antes do horário marcado, escolheu uma mesa estratégica onde podia observar toda a entrada. O Fasano era território neutro, elegante demais para escândalos públicos, mas não tão exclusivo que Eva se sentisse completamente fora de lugar. Quando ela apareceu, Caio sentiu o ar abandonar seus pulmões. Eva havia se transformado. O cabelo castanho, antes sempre preso, caía em ondas suaves sobre os ombros. Usava um vestido negro simples, mas elegante, que realçava suas curvas discretas, sem ser vulgar. Havia uma maquiagem sutil que destacava seus olhos castanhos, agora carregados de uma determinação que Caio nunca havia visto antes. Ela se aproximou da mesa com passos firmes, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Quando se sentou à sua frente, Caio percebeu que não era mais a mulher frágil e cautelosa que conhecera. Havia uma nova força ali, forjada pela adversidade e temperada pela raiva. Eva, disse ele, tentando manter a voz controlada. Você está linda. Poupe-me das gentilezas, respondeu ela, sua voz cortante como vidro. Sabemos os dois por que estamos aqui. Caio sentiu um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. Gostava dessa nova versão de Eva, desafiadora, direta, perigosa. Realmente sabemos? Perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que não me esclarece? Eva o encarou com uma intensidade que fez algo se mover em seu peito. Havia fogo naqueles olhos, uma paixão que transcendia a raiva e tocava em algo mais primitivo. Você destruiu minha vida, disse ela sem rodeios. Sistematicamente, deliberadamente. Quero saber por quê. Acho que você já sabe a resposta. Quero ouvir de você. Caio tomou um gole do vinho que havia pedido enquanto esperava, saboreando o momento. Havia sonhado com essa conversa, mas a realidade superava suas fantasias. Eva estava ali, finalmente, toda sua atenção focada nele. Porque você me fascina, disse ele finalmente. Desde o primeiro dia que a vi, não consegui tirá-la da cabeça. E quando vi você com aquele rapaz, Nicolas, senti algo que não experimentava há muito tempo. Ciúme, desejo, possessividade. Eva riu, mas era um som amargo, sem alegria. Então você decidiu me torturar até que eu viesse correndo para seus braços? Decidi remover os obstáculos entre nós. Os obstáculos? A voz de Eva subiu um tom, atraindo alguns olhares. Ela respirou fundo, recuperando o controle. Você quer dizer minha dignidade, minha independência? Minha capacidade de escolha? Caio sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas a afastou rapidamente. Homens em sua posição não tinham o luxo de se arrepender. Você está aqui, disse ele simplesmente. Isso é o que importa. Estou aqui porque não tenho mais escolha, replicou Eva. Você se certificou disso.
Eles se encararam em silêncio por longos segundos. O restaurante continuava funcionando ao redor deles. Garçons servindo pratos elaborados, casais conversando sobre trivialidades, executivos fechando negócios. Mas para Caio e Eva, o mundo havia se reduzido àquela mesa, àquele momento, àquela tensão elétrica que sempre existira entre eles. "O que você quer de mim?" perguntou Eva finalmente. Era a pergunta que Caio havia se feito 1000 vezes, mas nunca havia conseguido responder completamente. O que ele queria de Eva transcendia o físico, o emocional, até mesmo o psicológico. Era algo mais profundo, mais primordial. "Quero você", disse ele, e pela primeira vez em anos foi completamente honesto. "Toda você. Seu corpo, sua mente, sua alma. Quero possuí-la de todas as formas possíveis." Eva o estudou com olhos que pareciam capazes de ver através de sua armadura emocional. "E em troca, você nunca mais precisará se preocupar com dinheiro, com trabalho, com segurança. Cuidarei de você como ninguém nunca cuidou. Como propriedade sua, como mulher minha." A distinção era sutil, mas importante, e ambos a compreenderam. Eva se recostou na cadeira, processando a proposta que não chegava a ser uma surpresa. "E se eu disser não?" Caio sorriu, mas não havia calor naquela expressão. "Você não vai dizer não." "Tanta certeza assim?" "Eva, você é inteligente, sabe que não tem alternativas. Posso manter você desempregada indefinidamente. Posso tornar sua vida impossível de maneiras que nem imagina. Ou pode aceitar o que estou oferecendo e ter uma vida que a maioria das mulheres só sonha." Era chantagem pura e simples, vestida com palavras elegantes e servida num dos restaurantes mais caros da cidade. Eva sabia disso, e Caio sabia que ela sabia. "Você é um monstro", disse ela, mas havia algo em sua voz que não era apenas repulsa. "Sou um homem que sabe o que quer e tem os meios para conseguir." "E Nicolás?" A menção ao nome foi como um tapa na cara de Caio. Ele havia quase esquecido do rival. Tão focado estava na conquista de Eva. "O que tem ele?" "Ele me ama, de verdade. Sem condições, sem jogos de poder." "E você o ama?" Era uma pergunta perigosa, e Eva hesitou antes de responder. Gostava de Nicolás, respeitava-o, sentia-se segura com ele. Mas amor? Amor era o que sentia quando olhava para Caio. Aquela mistura tóxica de desejo e medo, atração e repulsa, que a consumia por dentro como ácido. "Isso não importa", disse ela finalmente. "Importa para mim." "Por quê?" Caio se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. "Porque quero ser o único homem que você deseja." "E sei que você me deseja, Eva. Posso ver isso em seus olhos, na forma como seu corpo reage quando estou perto. Pode me odiar, pode me temer, mas também me deseja." Era verdade. E Eva detestou o fato de ele conseguir lê-la tão facilmente. Havia sim uma atração magnética entre eles, uma química que desafiava a lógica e a moral. Mas reconhecer isso seria entregar-se completamente. "Preciso de tempo para pensar", disse ela levantando-se da mesa. Caio também se levantou, segurando gentilmente seu braço. "Não demore muito", sussurrou ele. "Paciência nunca foi minha virtude." Eva chegou em casa com o coração em frangalhos e a mente em tumulto. O apartamento que dividia com as duas colegas estava vazio, envolvido no silêncio que sempre precede as grandes tempestades. Sentou-se na cama estreita onde havia passado tantas noites sonhando com uma vida diferente, e tentou processar o que havia acabado de acontecer. A proposta de Caio ecoava em seus ouvidos como uma melodia perturbadora. Ele não havia mentido sobre nada. Realmente podia manter sua vida destruída indefinidamente e realmente podia oferecer-lhe luxos que jamais imaginaria. Mas a que preço? Sua alma? Sua dignidade? Sua capacidade de olhar-se no espelho sem sentir nojo? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos torturados. Era Nicolás. "Como foi?" perguntou ele, e Eva percebeu pela voz que ele já sabia a resposta. "Complicado", respondeu ela, incapaz de encontrar palavras mais precisas. "Ele fez a proposta que esperávamos." Eva fechou os olhos, lembrando-se do olhar predatório de Caio,
da forma como ele havia falado sobre possuí-la completamente. Sim, sussurrou. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Nicholas voltou a falar, sua voz estava carregada de uma tristeza que partiu o coração de Eva. E você está considerando aceitar? Não era uma pergunta, era uma constatação. Nicholas a conhecia bem demais para não perceber sua hesitação. Nico, eu... Não precisa explicar, interrompeu ele. Eu entendo, realmente entendo. Não, você não entende, explodiu Eva, levantando-se da cama e começando a andar pelo quarto pequeno. Você não entende que cada fibra do meu ser grita para aceitar mesmo sabendo que é errado. Você não entende que quando olho para ele, sinto coisas que nunca senti antes, nem mesmo... Parou abruptamente, percebendo que estava prestes a ferir o homem que mais a amava no mundo. Nem mesmo comigo, completou Nicholas, com uma serenidade que a surpreendeu. Nico, eu não queria... Eva, você acha que eu não percebi? Você acha que não notei como seus olhos mudavam quando falava sobre ele? Como havia uma intensidade ali que nunca dirigiu a mim? As palavras eram ditas sem amargura, apenas com uma aceitação melancólica, que fez os olhos de Eva se encherem de lágrimas. Você merece alguém que te ame completamente, disse ela com a voz embargada. E você merece ser feliz, mesmo que essa felicidade venha de uma fonte que eu gostaria que fosse diferente. Eva se deixou cair no chão, encostada na parede, enquanto as lágrimas corriam livremente por seu rosto. Como havia chegado àquele ponto? Como sua vida havia se tornado um labirinto sem saída, onde todas as escolhas levavam à dor. Há algo que preciso te contar, disse Nicholas, e havia uma urgência nova em sua voz. Sobre minha condição, sobre o tempo que me resta. O sangue de Eva gelou. Ela sabia que Nicholas estava doente, mas ele sempre minimizara a gravidade da situação. Os médicos disseram que tenho talvez 1 ano, continuou ele. 2, se tiver sorte. A doença está progredindo mais rápido do que esperavam. Eva sentiu o mundo desabar ao seu redor. Não era possível. Não podia perder a única pessoa que realmente se importava com ela, não quando acabara de descobrir o que era ter alguém especial em sua vida. Por que não me contou antes? Perguntou ela entre soluços. Porque queria que nosso tempo juntos fosse sobre amor, não sobre pena. Porque queria protegê-la dessa dor o máximo possível. Você é um idiota, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um idiota maravilhoso e generoso. Eva, preciso que me escute. Preciso que entenda algo importante. Ela se recompôs o suficiente para prestar atenção. Aquele homem, Caio Vilar, há algo de errado com ele além da óbvia obsessão por você. Investiguei sua família, sua história. Sua mãe se suicidou quando ele tinha 15 anos, e há rumores sobre as circunstâncias. Eva franziu o senho, tentando entender aonde Nicholas queria chegar. Que tipo de rumores? Dizem que ela descobriu uma traição do marido, que o amante dele era uma empregada da família. Uma mulher jovem, de origem humilde, que trabalhava na casa de campo onde Clara Vilar morreu. O coração de Eva começou a bater mais rápido. Havia algo familiar naquela história, algo que tocava em memórias enterradas há muito tempo. Conseguiu descobrir o nome da mulher? Consegui. Chamava-se Lúcia Nunes. O mundo parou. Eva sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, toda a respiração escapando de seus pulmões de uma só vez. Nunes, repetiu ela, com a voz rouca. Sim. E Eva? Ela tinha uma filha pequena, uma menina que foi levada para um abrigo após a morte da mãe, depois do escândalo. As peças começaram a se encaixar na mente de Eva como fragmentos de um pesadelo. As memórias vagas da infância, a mudança súbita de vida quando tinha 5 anos, os sussurros dos adultos que pensavam que ela não entendia. Minha mãe, sussurrou ela. Sua mãe foi amante do pai de Caio Vilar. Clara Vilar se matou por causa do caso amoroso entre eles. E agora Caio está obcecado por você. A ironia cruel da situação atingiu Eva com força total. Caio estava tentando possuir a filha da mulher que havia destruído sua mãe. Era uma repetição doentia dos pecados do passado, um ciclo de obsessão e destruição que se perpetuava através das gerações. Ele sabe? Perguntou ela. Não sei, mas suspeito que inconscientemente há algo nele que reconhece a conexão.
É a única explicação para a intensidade de sua obsessão por você. Eva se sentiu enjoada. Tudo fazia sentido agora. A atração magnética que sentia por Caio, a sensação de que se conheciam de antes, a forma como ele a olhava, como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua perdição. O que eu faço, Nico? Como posso aceitar a proposta dele sabendo disso? Talvez, disse Nicolás lentamente, essa seja exatamente a razão pela qual deveria aceitar. Como assim? Eva, você tem o poder de quebrar esse ciclo, de transformar essa obsessão doentia em algo diferente. Seu pai e a mãe dele causaram destruição e morte. Vocês dois podem escolher um caminho diferente. Era uma ideia assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Eva tinha o poder de redimir o passado, de transformar uma história de tragédia em algo novo. Mas e você? Perguntou ela. Como posso abandoná-lo quando você mais precisa de mim? A voz de Nicolás se encheu de uma ternura infinita quando ele respondeu. Eva, meu amor, eu vou morrer. É um fato que não podemos mudar. Mas você vai viver. E quero que viva plenamente, que seja feliz, que experimente tudo o que a vida tem para oferecer, mesmo que seja com um homem que eu gostaria de odiar, mas não consigo. Nico, vá para ele, Eva. Não por submissão, não por desespero, mas como a mulher forte que é. Vá e transforme-o no homem que ele pode ser. Quebre as correntes do passado e construa um futuro diferente. Quando desligou o telefone, Eva sabia o que tinha que fazer. Não seria fácil, e certamente não seria seguro, mas pela primeira vez em sua vida, tinha a chance de controlar seu próprio destino, de transformar dor em poder. Pegou o telefone novamente e discou um número que havia memorizado mesmo sem querer. Caio, disse ela quando ele atendeu, aceito sua proposta, mas com condições. Do outro lado da linha, ela podia sentir o sorriso triunfante dele através das palavras. Estou ouvindo. O apartamento que Caio providenciou para Eva ficava no Jardim Europa, numa das regiões mais nobres de São Paulo. Era um lugar impecável, decorado com gosto refinado e móveis caros, mas que irradiava a mesma frieza calculada de seu novo protetor. Eva caminhou pelos cômodos espaçosos, sentindo-se como uma boneca numa casa de bonecas. Tudo bonito demais para ser real, tudo perfeito demais para ser seu. As condições que havia imposto a Caio eram simples, mas firmes. Ela trabalharia como sua assistente pessoal, com salário digno e funções reais. Não seria mantida como um objeto decorativo ou uma amante escondida. Teria independência financeira e liberdade para sair quando quisesse. E, principalmente, ele respeitaria seus limites físicos até que ela decidisse do contrário. Caio havia concordado com tudo, mas Eva via em seus olhos a paciência de um predador que sabia que a presa eventualmente se entregaria por vontade própria. O primeiro dia de trabalho foi tenso como um fio de navalha. Eva chegou a vilar em corporações, vestindo um terno discreto, mas elegante, que Caio havia mandado fazer especialmente para ela. Sentiu os olhares curiosos dos funcionários. Alguns reconheciam-na da época em que trabalhava na limpeza. Outros apenas especulavam sobre quem era a nova assistente pessoal do presidente. Caio a recebeu em seu escritório com um sorriso que não chegava aos olhos. Havia uma energia predatória nele que a fazia sentir-se como um coelho na toca do lobo, mas Eva se forçou a manter a postura profissional. Bem-vinda ao seu novo mundo, disse ele, gestualizando para a mesa que haviam preparado para ela num canto do escritório amplo. Eva se sentou na cadeira de couro macio e tentou ignorar como Caio a observava cada movimento. Ele havia cumprido sua parte do acordo. Ela tinha um trabalho real, com responsabilidades genuínas, mas a tensão sexual que pairava no ar entre eles era quase palpável. Durante as primeiras semanas, estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Eva organizava a agenda de Caio, atendia seus telefonemas, preparava relatórios e participava de reuniões. Era eficiente e profissional, mas mantinha uma distância cuidadosa, que ele respeitava com uma disciplina que ela não esperava dele. Mas as noites eram diferentes. Caio passou a convidá-la para jantares, sempre com a desculpa de discutir trabalho.
Iam a restaurantes elegantes, onde ele se mostrava um companheiro inteligente e cultured. Falavam sobre livros, arte e política, descobrindo uma compatibilidade intelectual que surpreendia ambos. Eva começou a ver facetas de Caio que não conhecia. Havia nele uma solidão profunda, uma sede de conexão genuína que todo seu poder e dinheiro não conseguiam saciar. Quando falava sobre arquitetura, sua verdadeira paixão por trás dos negócios imobiliários, seus olhos se iluminavam com uma paixão quase infantil. Você deveria ter sido arquiteto, disse Eva numa dessas noites, depois que ele passou uma hora descrevendo detalhes de um projeto que havia visto em Barcelona. Meu pai achava que era perda de tempo, respondeu Caio com uma amargura que raramente deixava escapar. Dizia que homens de negócios sérios não se perdiam em devaneios artísticos. E você concordou com ele? Caio a olhou com uma intensidade que fez algo se mexer no peito dela. Concordei porque era mais fácil do que desapontá-lo. Mais fácil do que lutar por algo que sabia que nunca conseguiria. Era um momento de vulnerabilidade rara, e Eva se viu tocada por aquela confissão. Caio não era apenas o magnata implacável que aparentava ser. Havia nele um menino ferido que havia desistido dos próprios sonhos para atender às expectativas de um pai que nunca se importou verdadeiramente com sua felicidade. Nunca é tarde para recomeçar, disse ela suavemente. Você acredita nisso mesmo? Acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Caio estendeu a mão sobre a mesa e tocou levemente a dela. Eva não se afastou, embora sentisse uma corrente elétrica percorrer seu braço. E você, Eva? O que gostaria de fazer se pudesse escolher qualquer coisa? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém jamais havia se interessado pelos seus sonhos, pelos seus desejos mais profundos. Gostaria de ter uma biblioteca, disse ela, surpreendendo-se com a honestidade da resposta. Um lugar cheio de livros, onde pessoas como eu pudessem vir ler, aprender, sonhar. Um lugar onde as histórias não fossem luxo, mas necessidade. Caio sorriu e, pela primeira vez desde que se conheceram, era um sorriso genuíno, sem cálculos ou segundas intenções. Uma biblioteca, repetiu ele. É um sonho bonito. É um sonho impossível. Por que impossível? Eva retirou a mão de sob a dele, a realidade voltando como uma bofetada. Porque pessoas como eu não têm bibliotecas. Pessoas como eu limpam as bibliotecas dos outros. Você não é mais uma pessoa que limpa bibliotecas, disse Caio com uma firmeza que a surpreendeu. É uma mulher inteligente, capaz, que merece ter todos os seus sonhos realizados. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Eva acelerar. Não era a voz do homem que a chantageara para estar ali. Era a voz de alguém que realmente acreditava no que estava dizendo. Essa nova dinâmica entre eles começou a afetar Eva de formas que não esperava. Começou a sonhar com Caio, sonhos perturbadores, onde ele aparecia ora como protetor, ora como amante. Acordava com o coração disparado e uma necessidade física que tentava ignorar, mas que crescia a cada dia. Caio, por sua vez, estava descobrindo que a conquista lenta era muito mais viciante do que havia imaginado. Cada sorriso genuíno que conseguia arrancar de Eva, cada momento em que ela baixava a guarda, era como uma vitória preciosa. Começou a se importar mais com seu bem-estar do que com seus próprios desejos. Certa noite, trabalhando até tarde no escritório, Eva adormeceu sobre alguns relatórios. Caio a encontrou assim, com o rosto sereno apoiado sobre os braços, os cabelos castanhos caindo como uma cortina sobre os documentos. Contemplou-a por longos minutos, sentindo uma ternura que não experimentava desde a infância. Pegou seu casaco e colocou delicadamente sobre os ombros dela. Eva despertou com o toque e, por alguns segundos, seus olhos se encontraram numa intimidade que nenhum dos dois esperava. Deveria ir para casa, disse ele suavemente. Estava quase terminando, murmurou ela ainda sonolenta. Eva, disse Caio, abaixando-se até ficar na altura dela. Você não precisa se provar para mim. Não precisa trabalhar até a exaustão para merecer estar aqui. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Então por que estou aqui, Caio? Realmente? Era uma pergunta perigosa, que expunha a vulnerabilidade de ambos.
Caio sabia que a resposta honesta poderia assustar Eva, mas também sabia que havia chegado o momento da verdade. Porque preciso de você, disse ele, com uma simplicidade devastadora. Não como troféu, não como conquista. Preciso de você como nunca precisei de ninguém. Eva sentiu as palavras ressoarem em seu peito como sinos. Havia ali uma verdade crua, que ia além da obsessão, além do desejo físico. Havia uma necessidade genuína, uma sede de conexão que espelhava a sua própria solidão. Caio, sussurrou ela, e havia algo diferente em sua voz. Ele se aproximou mais, seus rostos a centímetros um do outro. Eva podia sentir seu hálito quente, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a cicatriz quase imperceptível no canto da boca. Pela primeira vez, ele não lhe parecia um homem poderoso e inalcançável, mas apenas um ser humano ferido buscando conexão. Eva, murmurou ele, seus lábios quase tocando os dela, e então, num impulso que surpreendeu ambos, ela fechou a distância entre eles e o beijou. O beijo queimou entre eles como fogo líquido, carregado de semanas de tensão reprimida e anos de solidão não confessada. Eva se entregou àquele momento com uma intensidade que a assustou, sentindo como se estivesse finalmente despertando de um sono profundo. Caio a beijou com uma reverência quase religiosa, como se ela fosse algo sagrado que ele temia quebrar com muita pressão. Quando se separaram, ambos respiravam pesadamente. Eva viu em seus olhos uma vulnerabilidade que nunca havia presenciado, como se ele tivesse retirado todas as máscaras e se mostrado completamente nu diante dela. Eva, sussurrou ele, tocando seu rosto com dedos trêmulos. Você não imagina quanto tempo esperei por isso. Ela sabia que deveria se afastar, que aquele beijo havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Mas havia algo magnético em Caio naquele momento, uma necessidade que espelhava a sua própria carência de afeto genuíno. Precisamos conversar, disse ela, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Agora não, respondeu ele, beijando sua testa com ternura infinita. Agora só quero te levar para casa e cuidar de você. Era uma promessa simples, mas carregada de significados que Eva ainda estava processando. Deixou que ele a acompanhasse ao apartamento, onde preparou chá, enquanto ela se trocava por roupas mais confortáveis. Havia algo doméstico naquela cena que contrastava com a intensidade do momento no escritório. Caio, disse ela quando se sentaram no sofá da sala, preciso te contar algo sobre mim, sobre minha família. Ele a olhou com atenção total, como se cada palavra que ela pronunciasse fosse preciosa. Minha mãe se chamava Lúcia Nunes, começou Eva, observando cuidadosamente a reação dele. Ela trabalhava como empregada numa casa de campo nos anos 90. Caio franziu o senho, como se alguma memória distante fosse tocada por aquelas palavras. Ela teve um caso com o patrão, continuou Eva, sua voz ganhando força. Um homem casado, rico, que prometeu deixar a esposa por ela. Mas quando a esposa descobriu, tudo desabou. O rosto de Caio empalideceu gradualmente, como se as peças de um quebra-cabeças terrível começassem a se encaixar em sua mente. A esposa se matou, disse Eva, observando como ele recuava instintivamente. E minha mãe morreu pouco depois, de desgosto e vergonha. Eu fui para um abrigo aos 5 anos. Não, sussurrou Caio, levantando-se abruptamente. Não pode ser. Sua mãe se chamava Clara Vilar, disse Eva com gentileza cruel. Ela se afogou na piscina da casa de campo depois de descobrir o caso entre meu pai e minha mãe. Caio começou a andar pela sala como um animal enjaulado, passando as mãos pelos cabelos num gesto desesperado. Isso não é possível, repetia ele. Isso não pode estar acontecendo. É por isso que você se sentiu atraído por mim desde o início, continuou Eva, levantando-se para ficar de frente para ele. Alguma parte sua reconheceu algo em mim, o mesmo sangue que destruiu sua mãe. Caio parou de andar e a olhou com uma expressão que misturava horror e fascinação. Você sabia, disse ele, e não era uma pergunta. Sabia desde o início. Descobri há pouco tempo, admitiu Eva. Nicolás investigou sua família e encontrou a conexão. A menção de Nicolás fez algo escuro passar pelos olhos de Caio. Onde ele está agora? Perguntou com uma frieza que fez Eva se arrepiar. Morrendo,
respondeu ela simplesmente. A doença dele progrediu. Tem poucos meses de vida. A resposta desarma Caio completamente. Havia se preparado para combater um rival, não para enfrentar a mortalidade. Por que você me contou isso? Perguntou ele finalmente. Porque mereço escolher, disse Eva, aproximando-se dele apesar do medo que sentia. Mereço saber a verdade sobre por que estou aqui, sobre o que realmente existe entre nós. Caio a olhou com uma intensidade que parecia querer decifrar sua alma. E agora que sabe a verdade, o que vai fazer? Eva respirou fundo, reunindo coragem para a resposta que mudaria tudo. Vou ficar, disse ela. Não porque você me chantageou, não porque não tenho escolha. Vou ficar porque escolho quebrar esse ciclo de destruição. Nossos pais causaram morte e sofrimento. Nós podemos escolher algo diferente. Era uma declaração corajosa e transformadora. Caio a estudou por longos momentos, como se tentasse entender como aquela mulher frágil havia se tornado tão forte. Você não me teme? Perguntou ele. Temo, admitiu Eva, mas também te desejo. E acho que pela primeira vez na vida quero correr um risco. A honestidade brutal da confissão atingiu Caio como um raio. Durante toda a sua vida, havia sido desejado por seu poder, seu dinheiro, sua influência. Mas Eva o desejava apesar de tudo isso, conhecendo seus demônios mais profundos. Eva, disse ele, aproximando-se cautelosamente. Se ficarmos juntos, não será fácil. Tenho cicatrizes que podem nunca sarar completamente. Eu também, respondeu ela, tocando seu rosto com delicadeza. Mas talvez possamos nos curar juntos. Eles se beijaram novamente, mas desta vez era diferente. Não havia mais segredos entre eles. Não havia mais jogos de poder. Era apenas um homem e uma mulher feridos, escolhendo tentar construir algo novo sobre as ruínas do passado. Caio a levou para o quarto, mas suas mãos tremiam quando começou a despir sua blusa. Eva percebeu sua hesitação. O que foi? Perguntou ela. Você é virgem, disse ele, como se aquela palavra carregasse um peso sagrado. E eu não quero ser como meu pai. Não quero te machucar como ele machucou sua mãe. A vulnerabilidade na voz dele tocou Eva profundamente. Percebeu que Caio carregava uma culpa ancestral, como se fosse responsável pelos pecados de seu pai. Você não é seu pai, disse ela firmemente. E eu não sou minha mãe. Somos duas pessoas adultas fazendo uma escolha consciente. Mas e se eu te machucar? E se não conseguir te amar da forma que merece? Eva sorriu e havia uma sabedoria antiga em seus olhos. Então pelo menos teremos tentado. Pelo menos teremos escolhido o amor ao invés do medo. Caio a beijou com uma paixão desesperada, como se quisesse absorver sua força e coragem. Quando fizeram amor pela primeira vez, foi com uma intensidade que transcendeu o físico. Era como se estivessem selando um pacto, prometendo um futuro diferente do passado que os havia moldado. Depois, deitados na escuridão do quarto, Eva traçava círculos no peito de Caio com os dedos. Não me arrependo, disse ela suavemente. Nem eu, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Mas tenho medo do que vem agora. Por quê? Porque agora você tem poder sobre mim, poder para me destruir completamente. Eva se apoiou no cotovelo para olhá-lo. E você tem o mesmo poder sobre mim, disse ela. A diferença é que escolhemos não usá-lo. Era uma verdade simples, mas revolucionária. Pela primeira vez em suas vidas, ambos haviam encontrado alguém com quem podiam ser completamente vulneráveis, sem temer a destruição. Do lado de fora, São Paulo continuava sua dança frenética de sonhos e pesadelos, mas dentro daquele quarto, duas almas feridas haviam encontrado uma paz que nenhum dos dois imaginava ser possível. Os meses que se seguiram foram como viver num sonho perigoso. Eva e Caio construíram uma rotina íntima que mesclava trabalho e paixão de forma quase surrealista. Durante o dia, mantinham uma fachada profissional no escritório, mas à noite se entregavam um ao outro com uma intensidade que beirava a obsessão. Caio descobriu em Eva uma companheira intelectual que desafiava suas ideias e suavizava suas arestas mais cortantes. Eva, por sua vez, viu Caio lentamente abandonar a armadura de frieza que havia usado por décadas.
Mas nem tudo era perfeito no paraíso que haviam construído. Caio ainda carregava cicatrizes profundas que se manifestavam em momentos de possessividade extrema. Quando Eva conversava por muito tempo com outros homens em eventos sociais, ele se tornava tenso e controlador. Quando ela mencionava querer visitar Nicholas, que definhava num hospital público, Caio reagia com um ciúme que surpreendia ambos. Ele está morrendo, Caio, disse Eva numa dessas discussões, sua voz carregada de frustração. É a coisa mais inocente do mundo querer me despedir dele. Não é sobre inocência, replicou Caio, andando nervosamente pela sala de seu apartamento. É sobre o fato de que aquele homem te ama, e uma parte de você ainda o ama também. Eva o olhou com uma mistura de raiva e compaixão. Conhecia bem demais aquela insegurança. Era o mesmo medo de abandono que ela mesma carregava. Caio, você precisa confiar em mim. Precisa confiar no que temos. Eu tento, disse ele, parando de andar para encará-la. Mas cada vez que penso em você nos braços de outro homem, algo em mim se quebra. Era uma confissão crua, que revelava a profundidade de sua dependência emocional. Eva se aproximou dele, tocando seu rosto com gentileza. Eu escolhi você, disse ela. Escolhi tentar construir algo real conosco. Mas se você não conseguir confiar nisso, vamos destruir tudo o que criamos. A conversa terminou com Caio concordando relutantemente que ela visitasse Nicholas, mas Eva sabia que aquela possessividade era apenas a ponta do iceberg. Caio havia crescido numa família onde o amor era sinônimo de traição e abandono. Aprender a confiar seria um processo longo e doloroso. A visita ao hospital foi devastadora. Nicholas havia emagrecido drasticamente. Sua pele havia adquirido uma palidez fantasmagórica e seus movimentos eram lentos e cuidadosos. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma bondade que havia conquistado Eva meses atrás. Você está feliz, disse ele quando ela se sentou ao lado de sua cama. Posso ver isso no seu rosto. Eva segurou sua mão, sentindo como estava fria e frágil. Estou tentando ser, respondeu ela honestamente. E ele, está te tratando bem? Está aprendendo, disse Eva. Alguns dias são melhores que outros. Nicholas sorriu, e havia uma sabedoria melancólica em sua expressão. O amor nunca é fácil, Eva, especialmente entre pessoas que foram feridas como vocês dois. Mas às vezes vale a pena lutar por ele. Eles conversaram por horas sobre livros, sobre memórias, sobre esperanças para o futuro que Nicholas não veria. Quando Eva se preparou para partir, ele segurou sua mão com mais força do que ela esperava. Eva, há algo que preciso te dar, disse ele, pegando um envelope da gaveta ao lado da cama. Encontrei isso entre os pertences de minha mãe após sua morte. Ela trabalhou na casa dos Villar durante alguns anos antes do escândalo. Eva abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma fita cassete antiga e uma carta manuscrita. É uma gravação que sua mãe fez antes de morrer, explicou Nicholas. E uma carta que ela escreveu, mas nunca enviou. Acho que você precisa ouvir isso. Eva guardou o envelope na bolsa, o coração disparado com as possibilidades do que poderia descobrir. Despediu-se de Nicholas com um beijo na testa, ambos sabendo que provavelmente seria a última vez que se veriam. De volta ao apartamento, Eva ficou horas olhando para o envelope sem coragem de abri-lo. Quando Caio chegou do trabalho, encontrou-a sentada no sofá, pálida e tensa. O que houve? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Eva lhe contou sobre a visita a Nicholas e sobre o que havia recebido. Caio ficou tenso ao ouvir sobre a gravação. Você quer que eu fique enquanto escuta? Perguntou ele. Eva assentiu, precisando de sua força para enfrentar os fantasmas do passado. Colocaram a fita num aparelho antigo que Caio havia mandado buscar especialmente para aquela ocasião. Quando a voz de Lúcia Nunes começou a falar, ambos sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Meu nome é Lúcia Nunes, e se alguém está ouvindo isso, provavelmente já estou morta, dizia a voz jovem e assustada. Preciso contar a verdade sobre o que aconteceu na casa dos Villar, sobre Clara, sobre Arthur, sobre tudo. A gravação revelou uma história muito mais complexa do que imaginavam. Lúcia não havia sido apenas uma amante oportunista. Ela e Clara Villar haviam se tornado amigas, duas mulheres solitárias numa casa grande e fria.
Arthur Villar era um homem violento e controlador, que abusava emocionalmente de sua esposa e de qualquer empregada que considerasse atraente. Clara descobriu que Arthur estava me forçando a aceitar suas investidas. Continuou a voz na gravação. Ela quis me proteger, me ofereceu dinheiro para fugir. Mas ele descobriu nossos planos. A história que se desenrolou era de duas mulheres tentando se proteger mutuamente de um homem poderoso e cruel. Arthur havia ameaçado demitir Lúcia e destruir sua reputação se ela tentasse sair. Clara, em desespero, havia tentado confrontar o marido. Eles brigaram naquela noite, dizia Lúcia, sua voz quebrada por soluços. Eu ouvi gritos, sons de luta. Quando desci para ver o que estava acontecendo, encontrei Clara flutuando na piscina. Arthur estava parado na beira, dizendo que ela havia tropeçado e caído. Eva sentiu o sangue gelar em suas veias. Ao seu lado, Caio havia empalidecido completamente. Não foi suicídio, sussurrou ele. Meu pai matou minha mãe. A gravação continuou, revelando como Arthur havia pressionado Lúcia a manter silêncio, ameaçando não apenas ela, mas também sua filha pequena. Lúcia havia fugido da cidade, mas o peso da culpa e do medo a consumiu até a morte. Quando a fita terminou, Eva e Caio permaneceram em silêncio por longos minutos, processando a magnitude do que haviam descoberto. A carta que acompanhava a gravação era um pedido de desculpas de Lúcia para Clara, uma oração por perdão que nunca havia sido enviada. Meu Deus, murmurou Caio, enterrando o rosto nas mãos. Todos esses anos, culpando minha mãe por fraqueza, quando na verdade ela foi assassinada. Eva o abraçou sentindo sua dor como se fosse sua própria. Ambos haviam crescido carregando culpas que não eram suas, feridas causadas por um homem que havia destruído tudo o que tocava. Temos que expor isso, disse Eva. Sua mãe merece justiça, mesmo depois de todos esses anos. Caio a olhou com olhos vermelhos de lágrimas não derramadas. Meu pai está morto há 5 anos, disse ele. Não há mais nada que possamos fazer a ele. Mas podemos limpar o nome de nossas mães, insistiu Eva. Podemos contar a verdade. Caio assentiu lentamente, compreendendo que aquela era a chave para quebrar definitivamente as correntes do passado. Pela primeira vez desde a infância, chorou. Lágrimas amargas por uma mãe que havia sido injustiçada, por uma vida construída sobre mentiras, por todo o tempo perdido culpando as vítimas ao invés do verdadeiro vilão. Eva o segurou enquanto ele chorava, sabendo que aquelas lágrimas eram o primeiro passo para uma cura verdadeira. Finalmente conheciam a verdade completa, e essa verdade, por mais dolorosa que fosse, os libertaria das sombras que haviam perseguido suas famílias por décadas. A casa de campo da família Villar havia permanecido fechada por mais de 2 décadas, como um mausoléu de memórias que ninguém queria revisitar. Quando Eva e Caio chegaram lá numa manhã fria de inverno, encontraram um lugar assombrado pelo tempo e pelo abandono. A piscina onde Clara havia morrido estava vazia e coberta de folhas secas, como uma ferida que nunca havia cicatrizado. Caio caminhava pelos cômodos com passos hesitantes, tocando móveis cobertos por lençóis brancos, como se fossem fantasmas de um passado que finalmente podia confrontar. Eva o seguia em silêncio, respeitando aquele momento de reconciliação com a própria história. Era aqui que ela gostava de ler, disse Caio parando numa varanda que dava vista para um jardim selvagem. Minha mãe passava horas nesta cadeira, com um livro no colo e os olhos perdidos no horizonte. Eva se aproximou dele, entrelaçando seus dedos nos dele. 2 semanas haviam se passado desde que ouviram a gravação de sua mãe, e ambos ainda estavam processando as revelações devastadoras sobre Arthur Villar. Ela teria gostado de você, disse Caio suavemente. Minha mãe sempre acreditou que as pessoas podiam ser redimidas, mesmo quando todos os sinais apontavam o contrário. E sua mãe teria gostado de saber que você finalmente descobriu a verdade sobre ela, respondeu Eva. Eles haviam vindo à casa de campo com uma missão específica. Nicolás havia mencionado que poderia haver mais evidências escondidas ali, documentos ou objetos que Arthur havia deixado para trás em sua pressa de encobrir o crime. Mas conforme exploravam os cômodos, Caio percebeu que não se tratava apenas de buscar provas.
Era sobre fazer as pazes com um lugar que havia assombrado seus pesadelos por anos. No escritório de Arthur, encontraram uma surpresa inesperada. Atrás de uma estante de livros empoeirados, havia um cofre pequeno que Caio havia esquecido completamente. Dentro, além de documentos financeiros antigos, encontraram um diário que Arthur havia mantido nos meses anteriores à morte de Clara. As páginas revelaram a mente perturbada de um homem que via todas as mulheres como propriedades a serem controladas. Arthur escrevia sobre Lúcia com uma obsessão doentia e sobre Clara com um desprezo que fazia o estômago de Caio se revirar. Havia passagens que confirmavam a versão da gravação de Lúcia, incluindo uma entrada datada do dia da morte de Clara. Ela ameaçou me deixar hoje, dizia uma das entradas. Disse que levaria evidências para a polícia sobre o que faço com as empregadas, como se algum policial acreditasse numa mulher histérica contra mim. Tive que tomar uma atitude drástica. Era uma confissão quase explícita, mais do que suficiente para limpar definitivamente o nome de Clara Vilar. Caio fechou o diário com mãos trêmulas, sentindo como se tivesse acabado de exorcizar um demônio que carregava há décadas. Acabou, disse Eva, abraçando-o por trás. Finalmente acabou. Eles queimaram o diário ali mesmo, na lareira do escritório, observando como as palavras venenosas de Arthur se transformavam em cinzas. Era um ritual catártico, uma forma de simbolicamente destruir o poder que aquele homem havia exercido sobre suas vidas mesmo depois de morto. Quando saíram da casa de campo naquela tarde, ambos sentiam que haviam deixado para trás mais do que apenas um lugar físico. Haviam abandonado as versões de si mesmos que eram definidas pela dor e pela culpa do passado. 3 meses depois, Eva estava organizando os últimos detalhes da biblioteca comunitária que Caio havia financiado em sua homenagem. Era um espaço luminoso e acolhedor na zona leste de São Paulo, onde crianças e adultos de baixa renda podiam ter acesso gratuito a milhares de livros. O sonho que Eva havia mencionado timidamente naquela noite no restaurante havia se tornado realidade de uma forma que ela jamais imaginara possível. Biblioteca Lúcia e Clara, leu Eva em voz alta, observando a placa que seria inaugurada na semana seguinte. Você tem certeza sobre o nome? Caio sorriu, envolvendo-a pela cintura. Tenho certeza. Nossas mães merecem ser lembradas por algo belo, não apenas pela tragédia. A biblioteca era mais do que um projeto filantrópico, era a materialização da transformação que ambos haviam passado. Caio havia descoberto que usar seu poder e riqueza para criar algo significativo era muito mais gratificante do que simplesmente acumular mais dinheiro. Eva, por sua vez, havia encontrado uma forma de honrar sua paixão pela literatura, enquanto ajudava pessoas que, como ela, haviam crescido sem acesso à educação de qualidade. A cerimônia de inauguração foi simples, mas emocionante. Estavam presentes crianças do bairro, professores, ativistas comunitários e alguns funcionários da Vilar Incorporações, que haviam se surpreendido com a mudança em seu presidente. Caio fez um discurso breve, mas tocante, sobre segundas chances e sobre como o amor podia transformar até mesmo os corações mais endurecidos. Eva, que havia superado sua aversão a falar em público, contou sua própria história de superação, de como uma menina órfã havia descoberto nos livros uma forma de sonhar com um futuro melhor. Quando terminou, não havia olhos secos na plateia. Após a cerimônia, quando os últimos convidados haviam partido, Eva e Caio caminharam de mãos dadas pelas estantes vazias que logo estariam repletas de histórias esperando para serem descobertas. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? Disse Eva, parando para admirar o espaço que havia ajudado a criar. O quê? Perguntou Caio, beijando sua têmpora. 1 ano atrás eu limpava escritórios e você destruía vidas para conseguir o que queria. Hoje estamos aqui criando algo que vai durar gerações. Caio a girou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma emoção que ela havia aprendido a reconhecer como amor puro e não possessivo. Eva Nunes, disse ele, sua voz carregada de significado. Você não apenas transformou minha vida. Você me ensinou que eu podia ser um homem diferente do meu pai. E você me ensinou que merecia ser amada, respondeu ela, tocando seu rosto com ternura.
realmente amada, não apenas tolerada ou poupada. Eles se beijaram ali, entre as prateleiras vazias que logo estariam cheias de sonhos e possibilidades. Era um beijo que selava não apenas seu amor, mas também a promessa de um futuro construído sobre bases sólidas de confiança mútua e propósito compartilhado. 6 meses depois, Nicolás morreu pacificamente no hospital, cercado por Eva, Caio e alguns professores da universidade onde havia estudado. Suas últimas palavras foram para Eva: "Obrigado por me mostrar que valia a pena ter esperança." O funeral foi pequeno, mas significativo. Caio, que havia aprendido a admirar o homem que antes via como rival, fez questão de pagar todas as despesas e organizar uma homenagem digna. Era sua forma de honrar alguém que havia amado Eva com generosidade e desinteresse, qualidades que ele próprio estava aprendendo a cultivar. 1 ano depois da inauguração da biblioteca, Eva e Caio se casaram numa cerimônia simples na varanda da antiga casa de campo, que haviam reformado e transformado num refúgio cheio de luz e vida. O lugar onde Clara havia morrido agora celebrava o nascimento de algo novo e belo. Eva usava um vestido simples, mas elegante, e carregava um buquê de margaridas, as mesmas flores que Nicolás costumava lhe trazer. Caio havia abandonado os ternos sombrios que caracterizavam sua antiga persona, optando por um traje mais leve que refletia o homem renovado que havia se tornado. Quando trocaram os votos que haviam escrito pessoalmente, falaram sobre segundas chances, sobre a coragem de amar apesar do medo, sobre construir um futuro que honrasse o passado sem ser aprisionado por ele. "Eva", disse Caio, segurando suas mãos enquanto lágrimas corriam por seu rosto, "você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir, mas sobre libertar. Prometo te amar com liberdade, te proteger com gentileza, e construir contigo uma vida que seja digna dos sacrifícios de todos que vieram antes de nós." "Caio", respondeu Eva, sua voz firme apesar da emoção, "você me mostrou que merecia ser vista, ser ouvida, ser amada. Prometo estar ao seu lado nas vitórias e nas tempestades, não como sua propriedade, mas como sua parceira igual em todas as coisas." Quando se beijaram como marido e mulher, o sol de fim de tarde pintava o céu de dourado, como se o próprio universo celebrasse aquela união improvável que havia nascido das cinzas da tragédia e florescido no amor verdadeiro. Anos depois, quando contavam sua história para os filhos que vieram abençoar seu casamento, Eva e Caio sempre enfatizavam uma lição fundamental: que mesmo as pessoas mais feridas podem escolher a cura, que mesmo os passados mais sombrios podem gerar futuros luminosos, e que o amor verdadeiro não é sobre perfeição, mas sobre duas pessoas imperfeitas escolhendo crescer juntas todos os dias.